Eu acho que todos vocês já estão sabendo do grave acidente envolvendo o humorista Shaolin, que se encontra em estado grave no hospital lá na Paraíba, não é? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a mulher do Shaolin, a Maria Laodiceia dos Santos, para ela atualizar as informações para a gente, porque o acidente aconteceu por volta de meia-noite de ontem para hoje, na estrada, na BR-320, lá na Paraíba, de Campina Grande, né? Sentido outras cidades, aonde ele deveria fazer show na quinta-feira. Ele já estava indo para iniciar uma turnê de shows que ele faria ali pela região, quando bateu de frente, segundo as primeiras informações, com um caminhão que fazia uma manobra na pista, e aí o Shaolin acabou capotando várias vezes e caiu com a sua Pajero numa ribanceira. O resultado disso foi muito sério. Por pouco ele não perdeu o braço. Houve um período de tempo nessa madrugada em que os médicos não saberiam. Olha o estado do carro do Shaolin, porque o caminhão, na verdade, bateu na lateral, veio de frente e bateu na lateral dele. Olha como amassou um caminhão Mercedes-Benz também, que é um tremendo caminhão reforçado, não é? Aí o que acontece? Chegou um momento na madrugada que os médicos não sabiam se o melhor não seria amputar o braço do Shaolin, né? Ele perdeu pele, tecido muscular, tecido ósseo, para vocês terem uma ideia. Era uma fratura exposta tremenda e um coágulo, que era ali que estava o maior perigo de todos. Então ele fez uma cirurgia no braço, extraíram o coágulo. A partir daí ele começou a ter pulsação. Então os médicos falaram: não, vamos tentar reimplantar esse braço, refazer esse braço, e conseguiram. A pulsação continua, ele não tem mais nenhum movimento, mas pelo menos se sabe que tem uma circulação passando por ali normalmente, o que é fundamental para se manter essa parte do braço viva, né? E aí, outra coisa também é a cirurgia cerebral que ele fez. Vocês estão vendo aí imagens do Shaolin no nosso programa, né? Ainda lá nos tempos da Record, do Sônia e você. Quem estava com a gente? Não consegui identificar, mas já eu vejo quem era, e vocês vão ver também, logo a gente passa essa entrevista para vocês. Ele deu um verdadeiro show no papo e na conversa ali com a gente, viu? O estado do Shaolin é grave, mas ele está dando alguns sinais. Antes ele chegou em coma profundo, sem nenhuma reação, nada. Foi encaminhado para cirurgia, não é? No cérebro, ele tem traumatismo craniano profundo também, e a partir daí, já depois no pós-operatório, ele emite alguns sinais que faz com que os médicos tenham esperança de uma evolução no quadro. Está estabilizado, mas como eu disse para vocês, é grave. Graças a Deus o braço não precisou ser amputado, e essas são as informações básicas que se tem a respeito do estado de saúde do Shaolin, viu? Realmente a gente precisa rezar muito por ele. Todos os colegas estão fazendo aí, inclusive, correntes de orações. Se Deus quiser, olha, são 48 horas, assim, muito delicadas que a gente tem aí pela frente, o Shaolin tem aí pela frente, a família dele pela frente, porque o médico estava dizendo que operou o Shaolin, que é um traumatismo craniano, é uma coisa ingrata. Pode estar indo tudo bem e num segundo você perde o paciente. A situação reverte totalmente para pior. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. Ele ainda está na respiração artificial, ele ainda está em coma, ele ainda está no pós-operatório, mas são 48 horas que tem aí de uma verdadeira luta, né, pela vida do Shaolin, realmente, em relação a todos os procedimentos aos quais ele foi submetido. Os médicos não descartam ainda novas cirurgias, tá? Ninguém está dizendo que vai fazer isso agora, mas talvez ele precise mexer no cérebro novamente. É uma coisa que daqui a pouco a Laodiceia conta pra gente. Se isso já está confirmado, fica só no terreno das possibilidades, como é que está a situação. Infelizmente aconteceu assim. Parece que ele realmente não teve culpa nenhuma, a culpa foi toda do motorista do caminhão, e o atestado da culpa é que ele fugiu, ele se evadiu do local, não prestou nenhum socorro, não quis saber o que estava acontecendo, com quem estava acontecendo, ele simplesmente desapareceu. Essa é a imagem do carro do Shaolin, da perua, do Pajero que ele estava dirigindo. Ele estava sozinho também, né, o que dificultou um pouco pedir socorro, não tinha ninguém ali que de repente estivesse acompanhando e tivesse ficado menos feliz.
e pudesse pedir socorro. Enfim, ele estava sozinho, o motorista do caminhão também sozinho, deu tempo do motorista fugir, porque ele capotou e capotou e capotou e caiu na ribanceira. Quer dizer, ninguém estava passando por ali no momento, o motorista pegou e falou assim, fugiu realmente, tá? A Laudiceia já está na linha com a gente, diretor? Então vamos conversar com a Maria Laudiceia dos Santos, que é a mulher do humorista Shaolin e vai poder atualizar as informações para a gente, dizer como é que está o quadro dele nesse momento. Boa tarde, Laudiceia. Boa tarde, minha querida. Laudiceia, as coisas estão como estavam algumas horas atrás, ele continua respirando por aparelhos, ele continua em coma. Como é que está a situação? Ele continua em coma induzido, Sim. Para preservar, né, a recuperação, mas ele já está dando sinais, ele reage aos estímulos neurológicos. Que bom. Isso é um ótimo sinal. Com certeza. Nós temos esperança de que ele, o quadro progrida positivamente a cada instante. Certo. Me fala uma coisa, a gente recebeu uma informação e talvez ele precise se submeter a novas cirurgias. Alguma coisa nesse sentido foi falada para você? Pode haver uma nova cirurgia, porém não na cabeça. Sim. Né? O que tinha que ser feito, graças a Deus, foi feito em tempo hábil, com profissionais maravilhosos. E também foi um socorro assim, muito rápido. Ele foi cirurgiado durante a madrugada por uma equipe muito boa e o cérebro dele está preservado, não houve perda de massa encefálica. É isso que eu ia te perguntar, graças a Deus, hein, Laudiceia? A pressão cerebral está diminuindo a cada instante e isso é muito bom. Agora ele tem uma lesão muito grave no braço esquerdo que vai haver a necessidade de uma cirurgia para restaurar esse braço. Quer dizer, ele vai passar por uma nova cirurgia sim, mas não é cirurgia cerebral, ele vai ter que passar por uma nova cirurgia nesse braço que praticamente foi refeito pelos médicos, né? Exatamente. Mas existe algum prognóstico? Porque também a gente tem informação de que ele não precisaria, não corria mais o risco de ter que amputar esse braço. Na verdade, eles vão só aperfeiçoar o que eles já fizeram na primeira cirurgia, você sabe? Olha, existe a possibilidade de amputar Ainda? caso não haja circulação sanguínea. Sim. Se for interrompida a circulação sanguínea no braço dele, aí essa possibilidade existe. Porém, no momento, a circulação está normal. Que ele tem até pulsação nesse braço, né? Que é uma coisa fundamental. Exato. A possibilidade agora é de restaurar, né? Fazer talvez eu precise usar algum tipo de prótese, Sim. mas complementar e não total. Ah, entendi. Quer dizer, ele talvez não precise amputar o braço inteiro, mas uma parte do braço você acredita que seja preciso mesmo? Na realidade, quando eu falo em prótese, eu não falo em mutilação, né? Em amputar esse pedaço para colocar uma prótese. Não digo isso. Que o pedaço que está comprometido é do ombro dele para o antebraço. Ah, sim. Aí seria numa junta mesmo e essas próteses são muito, inclusive, rápidas de serem colocadas. Entendi. Isso. E então, você, como é que está? Porque foi muito violento e esfacelou uma parte óssea do braço dele. E é isso que comprometeu bastante. Certo. Mas esse quadro pode aguardar mais alguns dias para que a cirurgia seja feita. Certo. É verdade, se confirma também, é outra informação que nós recebemos aí da Paraíba, de que são 48 horas agora de uma verdadeira luta dele para preservar a vida, é isso mesmo? São as 48 horas mais delicadas, Laudiceia? São 48 horas cruciais que nós estamos em oração constante e ele já está sendo submetido a uma série de exames em intervalos pequenos, né, espaços pequenos de um exame para outro, justamente para controlar o estado de saúde dele. Ele mostrou sinais de que estava melhorando, reagindo bem, e foi preciso aumentar a sedação para que ele se mantivesse quietinho. Entendi, certo. Mas nós estamos muito confiantes porque ele está reagindo.
Uhum. Isso é um grande sinal de esperança e com essa energia toda que ele está recebendo do Brasil agora numa corrente de oração, com certeza isso vai ser muito importante. Como é que você está, Laudicéia? Você está tomando calmante? Quando é que você soube disso tudo? Não, eu achei de início que era um trote. É mesmo? Eu achei que era uma brincadeira de mau gosto de alguém, mas não era uma brincadeira, infelizmente. E fui ao local do acidente, pude constatar o que aconteceu. E um caminhão invadiu, vinha em sentido contrário, invadiu a pista em que ele estava e bateu do lado dele. A pancada foi toda no lado dele. Nossa, a foto do carro impressiona mesmo. Por isso o lado esquerdo dele foi muito comprometido. Uhum. Porém, assim, o socorro foi muito rápido e nós estamos mais tranquilos depois da cirurgia e depois do diagnóstico que nos deram hoje, do boletim que nos deram hoje. Uhum. Depois foi feita uma tomografia e foi constatado que o cérebro dele está reagindo muito bem, a pressão está diminuindo. A pressão intracraniana diminui, quer dizer, não há necessidade de abrir, às vezes retirar a massa encefálica para o cérebro caber dentro da caixa, né? Que foi o que aconteceu com o Gerson Brenner. Com ele não vai ser necessário, graças a Deus. Tá ótimo. Não precisa ser preservado. Há um pequeno inchaço que vai reduzir com os medicamentos e com o repouso absoluto que ele se encontra devido ao coma induzido. Entendi. O Laudicéia, o motorista já apareceu, já se entregou, já procurou a família, apareceu no hospital ou simplesmente continua fugido? Não, a informação que eu tive ontem à noite, na madrugada, da Polícia Rodoviária Federal, é que ele havia fugido e a polícia iria tentar localizá-lo. Sim. Uhum. Mas até o momento eu não tenho nenhuma informação sobre ele e é uma questão que eu prefiro deixar para pensar isso bem depois. Com certeza. A prioridade é a saúde do Shaolin, a prioridade é a recuperação dele. Com certeza. O público fica perguntando esse tipo de coisa e é importante mesmo, né? Por causa de saber até que ponto existem seres humanos que numa hora como essa se evadem, não prestam solidariedade e a gente esperava que passado o momento de pânico, ele pelo menos se apresentasse no hospital, fosse conversar com a família, se interessasse pelo problema, prestasse solidariedade. É o mínimo que a gente espera de ser humano para ser humano, mas infelizmente isso ainda não aconteceu. Mas é como você falou, a prioridade é a vida do Shaolin, estamos todos unidos numa corrente de oração por ele e se Deus quiser ele vai melhorar a cada dia e essas 48 horas vão de passar muito rápido, viu, Laudicéia? Conta com a gente, tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos os fãs que estão orando por ele, todos os amigos que estão me ligando para a gente, prestando solidariedade, se prontificando a ajudar em qualquer coisa que for possível. E, assim, eu tenho certeza absoluta que ele não tem nem ideia de tanto que ele é querido nesse Brasil. Uhum. Mas vai ter, né? Vai ter sim. E eu estou muito feliz com a reação que as pessoas estão tendo, porque muitas pessoas se aproximam e eu vejo que tem ele como filho, como irmão, aquela pessoa que faz parte da família. Claro. Com certeza. E eu agradeço muito a todos pelas orações, peço que continuem orando, porque é muito importante, é o que ele está precisando agora. Tá certo, Laudicéia. Conta com a gente, com nosso carinho, nossa amizade, qualquer coisa, o programa está aqui à disposição de vocês, porque o Shaolin, ele mora no coração da gente, pode ter certeza, viu? Beijo grande para você e muita força aí nessa hora, tá? Obrigada, querida. Tchau, querida, até, viu? Bom, nós acabamos de conversar com a Maria Laudicéia dos Santos, a mulher do humorista Shaolin. Daqui a pouco você vai ver, inclusive, uma cobertura completa a respeito do acidente que motivou esse grande humorista, esse humorista tão querido, um grande colega da gente também, na madrugada de ontem para hoje, né? Na verdade, por volta de meia-noite e meia, ele já estava na mesa de cirurgia, para vocês terem uma ideia. Os médicos dizem que o estado é grave, mas está estabilizado e ele já demonstra reações a estímulos neurológicos, né? E isso faz com que os médicos tenham um fio de esperança. E são 48 horas cruciais e são 48 horas que a gente não vai parar de rezar, de orar nem um pouquinho, né?